Fala aí, pessoal do Brasil UFO, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Este vídeo agora aqui, como prometido anteriormente, falaremos com o nosso convidado sobre os seus relatos, né? E para quem assistiu o vídeo lá da nuvem sobre o mar, está aqui com a gente o nosso querido amigo Jonas Lourençon, do Cabana do Mistério. Fala aí, Jonas, dá um oi pro pessoal aí. Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Jonas, lá do Cabana do Mistério Podcast, e é uma honra muito grande estar aqui com o meu amigo Cleito Feltran, né, prestigiando aqui, contando um pouco dos meus relatos, né, e espero que vocês gostem, né. Saudações a todos os ouvintes, né, do Brasil UFO, podcast maravilhoso que eu conheço desde quando começou, né, quando teve os primeiros episódios ali, eu já estava escutando já o Brasil UFO, e olha só, quem diria, eu estar aqui contando meus relatos para um dos hosters, um dos podcasts que eu mais gosto de escutar. E isso é maravilhoso, só tenho a agradecer aqui pela oportunidade. Espero que vocês gostem, né? São muitas histórias aí. Já passei por muito cagaço. Hoje... Que isso, cara, o agradecimento é todo nosso aí, né, meu, do Riba também, que tá junto com a gente sempre, né, mas, inclusive, essa semana a gente gravou aí com um super convidado aí, você imagina quem seja, Jonas? Não faço a mínima, viu? Eu gosto de ser surpreendido. Então viu? Não vou falar. Já lá no grupo lá do Telegram, o pessoal acertou, mas assim, sempre tem os convidados que as pessoas ficam pedindo, não, chama o fulano de tal, chama tal. E esse convidado, o pessoal ficou pedindo, eu falei, olha, a gente vai tentar contato, porque nem sempre, né, a gente consegue e tal, mas a gente faz a nossa parte, né? E deu certo, a gente conseguiu gravar, né, por ajuda de vocês também, né, pessoal aí que também participa com a gente, pode ajudar a gente, né, conseguindo o contato das pessoas, dos ufólogos, dos cientistas, para a gente poder trazer aqui e bater um papo. Hoje o nosso papo é sobre relatos, a gente tá fazendo separado do podcast, porque o Jonas tem bastante coisa para falar, então junto com o podcast ficaria muito apertado de tempo, então hoje disponibilizaremos somente os relatos do Jonas. E com certeza quem acompanha o Cabana do Mistério já deve ter ouvido da própria boca do Jonas, né, esses relatos, mas é interessante aqui pra gente também ouvir, porque o Jonas, ele já tinha me mandado esse relato em áudio, né, Jonas? Um dos relatos, né, porque isso. Você tem bastante, né, mas até que eu nem lembro, e vai voltando assim na memória. Isso, é que você tem que se libertar, cara. Você tem que falar ele. Depois que você fala, parece que a nossa mente coloca num canto assim. Mas tá guardado na sua mente, mas tá num lugar especial. Agora, a gente vai ouvir os relatos do Jonas. Você pode ouvir pelo YouTube, pelo Spotify, enfim, pelo qualquer plataforma aí do Brasil UFO. Que com certeza, e também disponibilizar lá no Cabana, né, Jonas, se você quiser também, fica à vontade. Maravilha. E é isso aí. Se você disponibilizar, eu posso passar lá, sem problema nenhum. Lá no Cabana eu falo, o amigo que quiser ir lá é portas abertas lá para quem quiser ir participar. Lá não tem essa coisa de, vou pagar para poder. Não, só chegar e bater papo. É isso aí, né? Pessoal, gente boa. O Jonas, pra quem não conhece o Jonas, esse menino vale ouro, viu, meu? Rapaz, gente boa. Obrigado, cara. Lá do Paraná, como é que chama a sua cidade aí, Jonas? Umuarama. Ela fica perto, fica 2 horas de Maringá e mais ou menos 2 horas perto de Cascavel. Bacana. Frio da gota aqui, mas tá tudo bem, tudo bem. Terrão vermelho, né? Eu falava dos meus parentes que
desde criança, não vou morar no Paraná não, porque senão você fica com o pé vermelho. É tô isso morando no mesmo. Paraná, cara. Eu lembrava o pessoal que falava que ia comprar carro lá no Paraná, porque o carro fica mais conservado com essa terra vermelha, ele não enferruja tanto. Imagina na Baixada Santista, né? O que acontece? Mas vamos lá, que o tempo é curto e... Eu tava, só pra concluir, eu tava falando pro Jonas, ele tinha mandado em áudio, mas como essa terceira temporada a gente também tá com imagem, a gente não ia perder, né, a chance de ver esse rosto lindo, né, cara? Então, por que não, né, trazer o cara aqui pra bater um papo com a gente? Mas assim, fala, Jonas, desculpa. Tímido, aí eu fiquei meio assim. Então é o seguinte, hein? O Jonas falou pra mim que ele tinha alguns casos. Infelizmente, a gente não pode passar de 1 hora, né? Porque é o tempo que o Instagram deixa... Pra gente não ter que cortar o programa, é o tempo que o Instagram permite de postagem, né? Porém, vai ser postado também no YouTube, que aí permite muito mais tempo, né? Mas pra gente manter o mesmo padrão, o mesmo programa, eu acho que dá pra você também... mencionar alguns deles, né? Quando começou, Jonas, os seus avistamentos, né? Eu digo, quando eu falo avistamento, eu não falo só você ver nave, luz, nada disso, né? Eu pergunto assim no sentido de você ver talvez até... criatura, um ser, uma entidade, algo nesse tipo, assim, quando você era criança, você tinha essa facilidade? Olá novamente, né? São muitas histórias que eu tenho, né? Mas quando a gente parte lá do princípio, né, de quando eu era criança, sempre fui uma criança, assim, muito agitada, eu não parava, eu era o famoso capetinha da família, né? Então, é aquilo, né? Tinha uma tia-avó minha que chegava, a primeira coisa que ela falava, já chegou os capetas da Dulce, né? Que era da minha mãe, a Dulcelina. Primeira coisa que fazia. Então, assim, eu não parava quieto, eu era uma criança muito intensa. E não só por isso, muito curiosa também. Gostava muito de assuntos, paleontologia, né? E biologia, tudo que você imaginar eu gostava. Só que alguma coisa me chamava muita atenção, que era o fato de coisas do céu, extraterrestre. Eu sou noventista, né? Nasci em 1990, então estou com 31 anos, né? Então, assim, desde os meus 6, 7 anos ali, eu tinha muito sangramento nasal. Dor de cabeça, eu sentia que eu não me encontrava ali na família. Então tem todos esses lances, assim, que o pessoal fala que aquela parte do mediunidade, uma coisa assim. Quando eu fui crescendo um pouco mais, eu fiquei uma criança muito rebelde. Com 10 anos de idade eu já era impossível. Eu era muito, muito impossível. A ponto de falar coisas horríveis pra minha mãe com 10 anos, que eu falava, por que você falou isso? Sabe, ouvi coisas, eu via muito vulto, eu sentia muito medo de nada, assim, sabe, o medo do nada. O que tem ali? Não tem nada, eu tinha medo. Minha mãe falava que eu nunca tive poucos amigos imaginários, que não tive nenhum ou uma coisa assim, ela não recorda muito bem. Então, assim, a minha infância, ela sempre foi um pouco complicadinha, assim, porque eu não me encaixava. Quando eu criei ali pelos meus 15, 14 anos, nós mudamos para um sítio, né, lá onde eu morava, em Presidente Prudente, interior de São Paulo. Ali começou a acontecer muita coisa interessante. Lá eu via muito vulto, sentia coisa me tocando, escutava vozes, sonhos bizarros. Então, assim, ali estava começando algo talvez mais mediúnico, mais do lado mais espírito, sabe, ver espírito. Eu acredito que seja de espírito, né, porque nem tudo aquilo que acho que se for uma coisa boa não vai vir te encher o saco e te atrapalhar na sua vida, né. Coisas negativas, energias negativas. Quando eu fui fazendo 17 para 18 anos ali, mas quando eu tinha 17 anos, eu vi um primeiro, assim, um grande evento, né, que eu vi. Em 2007, né, eu tinha 17 anos já era bem complicado, bem rebelde mesmo, fui muito rebelde. Era por volta de umas 4 horas da tarde ali, saindo do emprego do serviço com meu pai trabalhava com obra, e eu, meu pai, meu irmão mais novo, um amigo nosso e eu.
num bairro ali próximo do Ana Jacinta, eu olhei pro céu, olhei e falei, cara, que porra é aquela? E eu olhei pro céu e falei, agora olha lá, é uma nave, cara. Cara, tinha um charuto, em 4 horas da tarde, 10 para as 4, mais ou menos assim, no céu. E eu falei, pai, para o carro. Meu pai já pistola, né? Não vou parar o carro não, que não sei o quê. Não, tô atrasado. Eu falei, pai, para o carro, pelo amor de Deus, você não vai se arrepender. E a gente saiu olhando pro céu. Tá lá parado, aquele objeto perpendicular assim. Parecia uma caneta cromada assim, um charuto. O famoso OVNI charuto, que o pessoal fala, né? E ele, na base, em cima dele, assim, ele tinha algo que meio que girava, sabe? Ele meio que girava, assim, na ponta, ele meio que girava. Tinha um brilho de aço escovado, aquele meio cromado, assim, cara, maravilhoso. Meu irmão pegou o celular e filmou. Ele tava na vertical ou na horizontal? Ele tava... É perpendicular que fala, né? Quando é meio torto, assim. Tá, ele tava de lado, assim, né? Inclinado, sabe? Uhum. E... Cara, meu irmão gravou no celular... Deixamos lá. Perfeito, dá pra ver se vê objetos. Eu queria muito. Um dos maiores arrependimentos que eu tenho na minha vida é de não ter salvo aquele vídeo. E eu não lembro o que aconteceu, se eu não me engano, acho que eu passei pra um amigo meu, ele também perdeu o vídeo, ficou no celular do meu irmão, eu não tinha computador na época, né? E a gente acabou nesse vídeo, mas olha, foi a coisa mais incrível que eu vi, assim, vi a nave, né? Porque eu vi outras vezes outras coisas parecidas, mas não como aquilo. Mas esse aí, ele você ficou analisando até ele ir embora? Como é que foi? Meu pai que puxou nossa orelha e falou, vamos que eu vou pro futebol, meu pai jogava bola, né? Sim. Nos dias da semana e infelizmente ele falou, não, vamos embora que você não vai sair daí. Uhum. Então assim, a gente não soube nem quanto tempo. Se fosse hoje, rapaz, eu montava acampamento. Mas lá, seu pai falou que era o quê? Seu pai, ele... Você perguntou pro teu pai que é aquilo, ele falou que é o quê? Qual que foi a opinião dele? Meu pai, ele é meio complicado, por quê? Meu pai, ele passou por muitas situações, né? Numa próxima oportunidade, quem sabe, né? Eu contaria uma experiência que ele teve de um suposto missing time. Sim. Meu pai, ele tem. A família do meu pai, meu avô já viu muita bola de fogo, a famosa bola de fogo. Meu pai morou muito tempo aqui no Paraguai, né? Um tempinho no Paraguai, no Paraná, aqui perto de Umuarama. Então, assim, ele tinha muito disso de sítio. E meu pai, pra ele, é normal. Pra ele, meu pai viu uma bola de luz saindo, descendo do céu. Essa parte, eu vou contar isso depois, mais pra frente, sobre o que meu pai fala. Quando eu virei pra ele e falei assim, meu pai, ele não liga muito pra falar. Meu pai, ele é meio que descrente. Meu pai, ele ficou descrente. Eu não sei se é porque ele teve experiências ruins, né? Ou é porque ele nega também, talvez, a mediunidade dele. Porque a minha família inteira, assim, tem médios, entendeu? Alguns são espíritas, outros não trabalham, outros não trabalham na religião. Não trabalham com a religião que fazia seguir, né? Que fala. E lá da minha mãe também tem muito disso. Então, juntou tudo e aqui estou, entendeu? Pra alguém tem que cair isso, porque meus primos, eles não têm muito isso de contar essas experiências, mas a maioria que eu converso com meus primos, eles falam que também tem uns lances estranhos, né? Mas não no nível que eu tenho, assim, de ver as criaturas, pelo menos que eu vi, né? Que eu acho que eu vi, né? Mas aí eu vou deixar pro pessoal analisar, né? Mas se realmente foi alguma coisa. Você acha, então, que a tua família, que tem esse dom, então, o lance é a família? Eu acredito que sim, porque assim, meu avô, falecido avô, né, que faleceu ano retrasado, acho que ano passado, perdi até as contas já, em 2020 nós estamos, né, ele faleceu devido à pandemia, e ele tinha muitas histórias, histórias que ele não me contava, entendeu? Histórias que ele não me contava. Uma delas é que ele até já rezou para um espírito. Ele sabia que era um espírito porque ele sabia que era o rapaz que trabalhava com ele na caldeira e morreu, né? Ele sabia que o cara tinha morrido e ele viu o cara levitando em cima dele. Minha avó mesmo. Meu avô via muita coisa. Minha mãe teve experiências ruins quando meu avô faleceu na casa deles. Lá minha mãe teve que cuidar da casa, fazer inventário e tudo mais, né? Lá em Cuiabá. Ela falou que teve experiências que ela não acreditava nisso. Ela não acreditava. Minha mãe chegou a receber uma chamada de telefone sem número
E ela sentiu que era minha avó. Ela falou assim, era a mãe. Porque minha avó acho que não falou direito com a minha mãe antes de se despedir. Então, assim, minha família tem muito disso. Minha mãe vê muito luzes, entendeu? Luzes no céu, sonhos estranhos. Porque assim, minha mãe, ela sente. Ela sente e vê muito pouco. Eu consigo escutar, eu vejo, eu sonho, eu saio muito em projeção, né? Para quem acredita em projeção astral. Tem muita coisa que acontece comigo em projeção que não tem explicação, eu me vejo ali, e não é paralisia do sono, isso não é paralisia do sono. Quando você levanta, sai, faz as coisas, vai para fora do quintal e... Tá entendendo? Então assim, tem muita coisa que acontece. Ouvir vozes dentro de caixas de som, por exemplo, a minha caixinha do computador, você escutar alguém pedindo socorro para você, pedindo ajuda, é muito triste. Ou escutar alguém falando, alguém está aí, alguém na escuta, e eu responder, sim, pode falar, tô na escuta. Eita! Cara, é sinistro escutar alguém te chamando. Mas na hora que você falou, pode falar, a pessoa falou ou não? Eu queria que tivesse falado. Queria nada, cara. Você tá doido. E liga e não manter a conversa, pô, que negócio é esse? Eu não tenho, o pior, Cleiton, é que eu não tenho medo, te juro, eu não tenho medo. Porque assim, eu fico me condicionando a não ter medo. Né? O lance, até a primeira vez, depois que passou, né, o avistamento que a gente teve lá, achamos incrível e tudo mais, né? Teve outras coisinhas, eu via muito fantasma, né? De vez em quando acontecia alguma coisa, de vez em quando aparecia alguma, sei lá, um rosto em alguma coisa, assim, uma janela, ou escutavam passar, tipo, como se fosse alguém falando. Meu irmão também vê muito, entendeu? Então, assim, meu irmão mais novo, né? Ele já até viu pessoa atravessando a cerca, cara, e, tipo assim, é sítio, tem a cerca. Você vê uma pessoa correndo no meio de uma torre de telefonia, assim, uma torre de telefonia caída no chão. Você não vai atravessar ela e rasgar ela no peito, sabe? Sair correndo em volta. Só se você for uma coisa invisível. Meu irmão viu e entrou em desespero e falou, cara, eu vi 2 caras correndo ali, e acho que... Aí eu falei assim, Iago, se fossem 2 pessoas, meus cachorros mesmo, nesse dia, eles... vamos dizer assim que juntaram naquilo que desceu correndo e perseguiu não sei o que. Meu irmão ficou em choque, ficou com medo, ficou com pânico. E assim, não tem cabimento, né? Isso lá no sítio, né? No sítio do meu pai. Pode ser um lugar assim assombrado? Pode ser. Eu não acho, né? Minha mãe, ela é muito devota de Nossa Senhora, né? E eu não acho que seja um lugar assombrado. Eu acho que é a pessoa que atrai, entendeu? A sua sensibilidade atrai para você ver aquilo. E minha mãe não via. Meu pai não via. Meu irmão mais velho não via. Meu irmão mais novo via muito pouco, né? E eu era o que mais via, sentia, escutava, sentia cheiro. E, pra você ter uma ideia, uma vez eu tava em casa e eu falei assim, vou fazer um caldo de mandioca aqui, né, com uma costela, né, fazer uma coisa bem fitness, né, e eu ali cortando, cara, e olhando o lado do olho, assim, como é que fala? Peris, como que é? Tem um termo que usa quando você olha assim... Você fala a visão lateral, né? E você sabe assim, por exemplo, você tá olhando pra mim aqui, mas você tá com a visão lateral do olho. Você consegue reparar outra coisa, um monitor, alguma coisa do computador, uma parede, um detalhe da parede. E o meu olho direito, ele olhava pro corredor do quarto do meu irmão. Rapaz, eu cortando ali, isso já era em 2021, né, ano passado. E eu ali cortando a mandioca tranquilamente, eu olho pro lateral assim, eu vejo uma menina de branco correndo, passando pro quarto. Eita. Na minha cabeça, cara, continue cortando a mandioca tranquilamente, eu cortando ali, na boa. Mas você só conseguiu olhar com a visão... Você não olhou fixamente, né? Eu virei o rosto assim pra ver na hora que começou a passar, sabe? Mas era uma criancinha pequena, cara, um vestidinho branco, um cabelinho preto, aparentemente uma criança bonita, sabe? Agora eu não sei por que se aproxima, foi as poucas vezes que eu vi, né? Dentro de casa ali, assim, no quarto do meu irmão. Só que voltando um pouco no tempo, lá em... Isso acontece desse vulto que eu vi foi em 2021, né? Tava morando com meus pais, lá no sítio ainda.
Só que lá em... Poxa vida, agora me fugiu aqui, cara. Foi em... Não, mas é mais ou menos, não precisa ser exato, não. Muitas coisas, cara. Uma coisa puxa a outra. Em 2018, assim, eu já levo na normalidade, sabe? Às vezes até eu sinto falta quando não acontece. Eu fico pensando, pô, tem coisas que estão quieto demais, sabe? E assim, em 2018 foi quando eu tive a primeira experiência, né? Pra mim contar todas essas coisas, eu tenho que voltar em 2018 para contar a primeira experiência que eu me lembro que tá sendo carregado, né? Tipo assim, eu acho que foi a única que eu me recordo. Eu me vi, né? Que eu te mandei. Em 2018, eu estava morando com a minha esposa, né? Com a minha filha, numa casa lá num bairro em Presidente Prudente. E assim, essa casa era uma edícula, né? E minha filha ia fazer um ano mais ou menos. Eu tava tendo uma semana assim muito agitada. Por quê? De um tempo, quando minha filha nasceu, um pouco antes da minha filha nascer, eu comecei a ter uns apitos na cabeça, sabe? Vem uns apitos muito fortes que ele corta do direito ao esquerdo. É como se fosse um apito de trem. Ou quando você tá subindo a serra, que dá aquele barulho no tímpano, Sim. parece aquela pressão. Uhum. É horrível. É aquilo a pressão, né? Por minutos. É tipo uma pressão no ouvido, né? Isso, exatamente. E aquilo ficava, sabe, apitando assim, absurdamente. E aquela dor de cabeça, dor no olho, às vezes a sensação de estar sendo observado o tempo todo. E nisso, né, tava começando a se intensificar isso. E em 2018, né, era uma quinta para sexta-feira, se eu não me engano. Eu sempre esqueço a data exata do dia. Porque assim, eu lembro do evento, mas eu não gravo muito. Uma coisa que me indicaram, uma amiga me indicou, é começar a escrever tudo isso. Só que eu sou tão preguiçoso que às vezes eu fico, não vou escrever não, tudo mais, mas eu tenho que fazer. E até desenhar o que eu vi, né? Eu gosto muito de desenhar. E acho que eu tenho que voltar a pegar esse hábito. Eu acho que vai trazer mais a qualidade, né? Para o relato, transformar isso num relato, né? Deixar ali, registrado. Então o que acontece? Em 2018, minha filha ia fazer um aninho, né? A Antônia. E ela foi pro quarto, eu fiquei no computador. Nessa época eu nem ligava muito assim pra... Eu escutava podcast, mas eu não era muito esgueirado em ufologia. Eu gostava mais de coisas misteriosas, né, alienígenas do passado, mas nada assim muito... Eu vou pegar pra estudar isso, sabe, pra assistir série e tudo mais. Não, o negócio ali era jogo e ficar jogando, conversando com meus amigos. Estava bem desligado de tudo. Mas aí aconteceu uma coisa que isso praticamente mudou a minha vida. E esse dia foi o que mudou. Minha esposa foi deitar, ela deitou na beirada da cama, minha filha na parede. Criança pequena, né, pra não deixar rolar e tudo mais. Minha esposa deitada na cama. Eu falei assim, eu não vou atrapalhar as duas, estão bem cansadas, né, e acordar a criança de madrugada não é legal. Nisso, eu coloquei o colchão entre o berço dela e nossa cama. E tinha a cômoda, né? Minha cabeça ficava encostada na cômoda, praticamente. Os lençóis estavam trocados, né? Isso é um detalhe bem importante, porque eu lembro da minha esposa ter trocado os lençóis. Ela sempre trocava na quinta para sexta-feira, no lençol, a roupa de cama, né? E eu ali, peguei o meu edredom, deitei no chão, mexi um pouco no celular. Isso já era umas 11 e pouco, quase meia-noite, mais ou menos, também não recordo muito bem a hora. E foi um dia muito cansativo, eu lembro que foi um dia que eu estava muito exausto, a dor de cabeça absurda. Geralmente eu jantava mais tarde que elas, né? Então, assim, eu jantava e ia dormir. Mas eu fiquei um pouco no computador, né? E era umas 11h30, quase meia-noite ali. Eu lembro de ter deitado no colchão e tranquei a porta. Quando eu tranco, porque eu tenho essa mania desde criança de trancar a porta. Um medo de alguma coisa entrar. Hoje em dia eu sei que não resolve porra nenhuma, porque mesmo eu trancando a porta, cara, se acordar de cara com 2 bichinhos marrom cabeçudo, a chave não vai ser obstáculo, né, pra algo desse tipo, né? Cara, olha, eu vou contar depois o último relato que eu vou deixar pra vocês o que eu vi, vocês vão ver que não resolve nada, trancar nada. O que acontece? Eu deitado, eu coloquei a cabeça no travesseiro e apaguei.
De repente, eu meio que me levanto, sabe? Eu tenho um solavanco assim, e já aquele solavanco, e eu abro o olho, eu vejo a minha esposa e minha filha deitadas na cama. Eu estava de barriga para baixo. Só que eu não me via de pé, eu me via levitando de barriga para baixo, o corpo esticado e olhando. E a porta, nisso eu já tinha reparado que a porta estava aberta. E uma claridade, assim, sabe? Uma claridade, a gente não deixa luz nenhuma acesa. Eu odeio luz acesa. Então, assim, eu olhei assim, eu comecei a chamar, eu falei o nome da minha esposa, né? E o nome da minha filha. Eu não sei porque eu chamei minha filha. Minha filha, né? Um aninho, quase um aninho. E ninguém acordava, e eu comecei a bater aquele desespero. Aí eu fiquei desesperado nesse momento. Só que depois eu falei, não é nada. E nessa hora eu meio que virei o corpo pra cima, de ficar a barriga pra cima, como se fosse uma maca. Só que eu não via a maca, eu estava flutuando. E nisso de eu estar flutuando, eu olhava assim, sabe, com você deitado de barriga pra cima e você tenta olhar pros pés, sem mexer o pescoço, só olhar pra ponta do pé. Sim. Tentei fazer isso. Aí eu olhei pra sala, a porta tava aberta, falei, mas não deixei a porta aberta. Eu tava consciente ali, né? Aí eu falei, mas a porta tá aberta? Tive uns lapsos assim, sabe, tipo de memória. Eu falei, bem, né? Aí nisso, eu meio que vi o meu corpo flutuando, indo em direção à sala, sem eu nem ter controle. Nessa hora, eu já não tinha pensamento nenhum. Eu só aceitava o comando e ia, entendeu? Nessa parte eu não lembro se eu tive algum pensamento. Só que detalhe disso é que, por muito tempo, eu acreditei que eu tinha colocado a mão na porta e lutado para não ir. Só que algo dentro de mim fala o seguinte, né? Em alguns momentos eu falei, não, eu coloquei a mão, tentei lutar, tentei. Só que lá no fundo, a minha mente fala assim, você sabe que não foi isso. Porque se você tá ali flutuando, você acha que você teria capacidade de colocar a mão na porta para lutar com alguma coisa? Não teria. Então eu acho que isso foi colocado na minha mente para dizer, você tentou pelo menos lutar para não ir. Mas hoje eu vejo que isso talvez tenha sido implantado, uma ideia depois de um sono, um sonho, ou depois que você fica pensando, sabe? Você pode criar alguma coisa. Tem essa possibilidade mas também. Mas assim, o Jonas, o que faz você acreditar que tudo isso aí não era um sonho? Chegar lá. Quando eu tava saindo da porta, a primeira coisa que eu olhei, quando eu tava olhando assim pra frente, eu vi cerca mais ou menos ali de 7 seres pra cima. Acho que no máximo tinha uns 20, uns 15 ali mais ou menos. Não me recordo muito bem. Seres? O que eu lembro... o que eu me lembro... Eu até postei uma foto recentemente lá no Cabana do Mistério, que são 2 seres cabeçudinhos, parece 2 crianças. E eu falei assim, lembra muito os seres que eu vi, me levaram. Eu vi na sala. Nessa hora, eu olhei assim, eles tinham aquela roupa parecida até. Era uma roupa cinza, a cabeça um pouco avantajada, não muito, mas era uma cabeça já alongada, um crânio alongado. Eu não me recordo muito do rosto, não consigo lembrar do olho, da fisionomia, mas eles tinham a cabeça bem grande, a mão um pouco compridinha. Eles vestiam uma botinha, cara. Eles tinham uma roupinha, assim, parecendo um... Cara, era bonitinho até, sabe? Eu até dei risada, assim, sabe? Tipo, eu falei, caramba, mano. Tipo, porque assim, eu tenho muitos sonhos malucos desde criança. Desde criança eu tenho sonhos que eu tô voando, sonho que eu tô em nave, sonho que eu tô andando em lugares com alguém pequeno, sonhos com gnomos. Então, assim, eu tenho esses sonhos, cara, que companheiros que estão voando comigo pelo céu. Tem tudo isso. Então, assim, pra mim é normal. Eu falei, deve ser um sonho muito louco. Eles tinham um detalhe, assim, na golinha um pouco prata, azulado, com um macacão meio cinzentado, sabe? Uma coisa meio assim, sabe? Eu não sei explicar muito bem. Eu precisaria fazer... Desse dia, eu tenho vontade de fazer regressão. Tenho muita vontade de fazer uma regressão para esse dia, sabe? Porque, assim, é uma lembrança que eu queria ter. Mas aí, nesse momento em que eu tô me vendo ali, sendo carregado, esses seres, eles não estão pegando na minha mão nem nada. Eles só estão em volta ali, conversando. Eu sei que eles estavam falando alguma coisa, só que eu não conseguia entender. Sabe, gesticulando a boca, assim, alguma coisa, mas eu não consigo. Eu posso falar que, tentei entender alguma coisa que eles estavam falando. Não ia entender porra nenhuma. Né? São seres que, alguns, quando você está acordando, algumas experiências que eu tive de estar acordando e ver o ser do lado da minha cama, eu escutei nitidamente. Ele está acordando, a gente tem que sair daqui.
Isso eu escutei de você alguns seres. escutou eles falarem isso aí? Não desses, mas outros seres diferentes que eu vi quando eu acordava, que eu via 2 para lado da minha cama, assim, do lado da minha cama, 2 a 3 para lado da minha cama, que eram marrons e mais altos, isso em 2021, né? Só dando um adendo aqui. Algumas espécies eu escuto falando, outros eu não escuto. Esse eu não escutei. Esses seres pequenos, eles tinham mais ou menos cerca de 1,20 m, 1,20 m, 1,40 m, mais ou menos. Eles eram pequenininhos, sabe? O tamanho daqueles umpa-lumpas da Fantástica Fábrica de Chocolate. Sim. Tá? Não os novos, os antigos que eram mais medonhos, né? Mas enfim. Nisso, eu me vi sendo levado, atravessando assim a sala, flutuando, e vi a cozinha iluminada e tinha mais seres lá. Nesse momento, eu falei, não tem o que fazer, eu tava meio inconsciente já e fui descendo, tranquilamente assim, pelo caminho, né, que dá pro portãozinho de casa. Nesta hora, eu lembro de ver o poste, ver uma luz, assim, na frente de casa, só que eu não vi o poste, eu só vi a luz iluminando. E embaixo tava a caminhonete do meu pai. Só que eu sabia dentro de mim, assim, que não era meu pai. Porque assim, é como se fosse algo pra me tranquilizar. Alguma coisa me disse que poderia ser alguma coisa pra me tranquilizar. Tipo, amanhã seu pai vai te passar, vai pegar você pra trabalhar com ele, entendeu? Tava trabalhando com meu pai. E tá tudo de boas. Você só vai trabalhar. Só que ficava essa... Eu não sei se era meu pai, a imagem do meu pai assim, né? Mas tinha algo que ficava parado meio que no volante aqui, né? Ele ficava meio que assim pra mim. Te olhando. Meu pai nunca faz isso, ele ficava me olhando, mas era um olho fixo. E ali eu apaguei. Ali eu já não lembro de mais nada. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sentir uma dor infernal no corpo. Tô totalmente quebrado, destruído, cara. Parecia que eu tinha apanhado, sabe? Dor no joelho, dor na coluna. Eu falei, deve ser cansaço, né? E uma dor de... Aí eu levantar a cabeça, uma dor de cabeça absurda. O apito infernal que durou uma semana, esse apito, 1 semana, 2 semanas mais ou menos. As juntas tudo doendo. Eu não reparei se tinha, assim, eu nem liguei, né, o fato do sonho com aquilo, né, porque eu não tava muito desligado disso. Só que na hora que eu abro o olho, assim, aí eu viro de lado, eu vejo algo no travesseiro. Era uma poça de sangue, cara. Mais ou menos dessa... tamanho de uma bolacha, assim, uma bolacha, uma negresco, assim, mais ou menos, uma bolacha, né? Bolacha recheada, né? E falei, caramba, cara, tipo, que é isso? Aí na hora que eu fui levantar assim, deu aquele apito na cabeça. Aí eu coloquei a mão no nariz, coloquei a mão no olho pra ver se era alguma coisa, só que eu não coloquei a mão no tímpano, vi a boca. Eu tava ali aquela poça de sangue, só que não tava uma poça de sangue seca. Ela tava, sabe quando tá meio seca, meio úmida assim? Não tá nem lá nem cá. Nessa época, eu não liguei nada com nada. Eu não liguei nada com nada. Mas você descobriu o que tava sangrando em você? Não, até hoje não. Até hoje não. Tinha sangue, mas não era seu, é isso? Não sei. Já não sei. Eu deduzo que era meu, só que do que eu não sei. Podia ser do tímpano, que eu não chequei lá dentro, né, pra ver, né? Do nariz, não era? Não era. Do nariz não é, porque no nariz, no dia, eu tinha feito a barba. Entendeu? Então, assim, eu saberia se teria, né? Cheiro de sangue, nada, entendeu? O que eu achei estranho foi que depois disso, esses apitos, eles começaram a se intensificar cada vez mais. Às vezes eu tô parado, vem aquele apito. Acontece alguma coisa, o apito. Ou uma sensação de ter alguém te observando, ou ver alguém te olhando, um vulto correndo, ou uma coisa pequena passando, entendeu? Você chegou a procurar algum médico sobre esse lance do apito aí? Fazer algum exame na cabeça, alguma coisa assim? Ouvido? Até hoje não. Não, porque na época, quando começou, né, eu penso em fazer. Mas como que tá hoje? Ainda você escuta? Então, por incrível que pareça, eu falo pra vocês, são muitas coisas. Eu vou chegar nessa parte, porque eu não escuto. Eu acho que talvez eu não sei se é isso, mas vamos tentar lá. Adiantando que eu não tenho religião, eu sou um cara espiritualizado. Eu acredito no você fazer o bem e tudo mais. O que acontece? Depois disso, algumas coisas começaram a se intensificar muito na minha vida. Ver muita luz no céu, ver explosão perto da lua. Eu nunca imaginei isso. Você olhar para a lua assim e você vê uma luz acendendo e ela abrindo como se fosse uma supernova assim, explodindo e chupando de novo assim para dentro, sabe? Tipo,
E minha mãe do lado, falei, mãe, você viu aquilo? Ela falou, não. Escutar a voz, alguém chamando. Então, assim, nesse momento aí, eu tava começando a ligar as coisas, né? Às vezes eu fico com medo de falar ou expor dessa forma, assim, sabe? Não, nada contra, mas assim, falar, porque muitas pessoas vão achar, pode ser isso, pode ser aquilo outro. Mas se a gente não contar, ninguém nunca vai saber o que passa com a gente, não é verdade? Uhum. E isso é mais normal do que imagina. Muitas pessoas passam por isso, só que elas não falam por medo da chacota, né? E eu vou falar pra essa, só uma abertura aqui, Cleiton. Amigo que tá escutando isso, que você sabe o que acontece com você, você não está sozinho, meu amigo. Junto nós vamos dar um rolê nesse nave espacial pelo espaço, aí só me procurar. É que assim, né? Não, normalmente a gente tem que tirar a hipótese de coisas, até por causa da sua saúde, né? Tem que pensar em coisas nesse sentido, né? Até para ilustrar isso que você tá falando, eu era extremamente sensitivo quando, até meus 16 anos. Depois dos 16, nunca mais, cara. Nunca mais eu vi, nem ouvi, somente sentia, né? Mas você, no caso, você tá falando que você tá vendo isso aí depois de adulto, né? Você tá seguindo isso aí depois de adulto, né? Uma hora, eu acredito assim, né, que eu não sou conhecedor de tudo, né, também, né, pelo amor de Deus, né, mas assim, eu sinto que tem alguma coisa que eu tenho que fazer, só que eu não sei o que é. Eu respeito todo tipo de crença e tudo mais, sabe? Eu não acredito que todos esses seres são bons, tá? Não é essa coisa de, todos são bonzinhos, todos são seres de luz, que tá aqui pra ajudar a gente a evoluir. Não. Assim como tem humanos ruins, tem humanos bons e vice-versa. E lá não seria diferente, né? Na casa de meu pai existem várias moradas, né? E também acredito que existem vários seres, né? Várias formas de pensar, várias culturas. Então, assim, é difícil você decretar que todos os seres são bons. Por que eu digo isso? Porque a segunda vez que eu tive uma experiência mais interessante, assim, uma das, né? Foi quando eu já estava morando no sítio do meu pai, né? Em 2020. Nós estávamos lá em 2020. Não, no comecinho de 2021. Eu passei o ano inteiro lá, né? Comecinho de 2021. Onde que era? Ali em Presidente Prudente, perto do aeroporto de Presidente Prudente, pra quem conhece ali. Uma região bem interessante ali. Tem até um caso ufológico pesquisado pela revista UFO lá, que em breve a gente vai trazer lá no Ufologia 10, né? Outro podcast que eu participo. E bem interessante ali. E por incrível que pareça, teve até um caso de chupa-cabras lá perto de casa lá e nunca foi nem relatado, você acredita? Eu tenho certeza que foi chupacabras, né? O animal, o ser, a entidade, a criatura que eu mais morro de medo. Você quer me botar medo, cara? Sobre isso que você falou aí, cara, a gravação dessa semana tem a ver com isso aí. Não vou ouvir não. Obrigado, Cleiton. Não, brincadeira, cara. Não, o pior... rapidamente aqui. O pior é que eu morri de medo de morar no Paraná. Falava assim, quem que mora no Paraná, cara? Ali tem um monte de ataque de chupacabra e tudo mais, de chupacabras, né, e tudo mais. E eu tô aqui, né? Cara, mas isso aí é mais real do que a gente imagina, viu? Isso aí... Acontece ainda, né? Isso aí é um lance, assim, de pesquisa que vale a pena você escutar o episódio dessa semana aí, porque... Eu falo brincando, mas eu vou... Ouve sim, cara, porque é um pesquisador, assim, bem renomado nesses assuntos, assim, e tava até, assim, impressionado, né? Oi. Não, eu sei, claro que eu vou ouvir, entendeu? Ainda eu escuto antes de dormir ainda. Eu sou aquele cagão corajoso, sabe? Aquele cara que morre de medo, mas ele vai, entendeu? Tipo, ele vai. Você tava falando do chupacabra porque você viu alguma coisa nesse sentido, foi isso? Lá no sítio, na proximidade de casa, um amigo meu me contou que morava... Ali sempre foi muito sítio, né? Onde eu morava, atrás do aeroporto ali. Então, assim, do aeroporto de Presidente Prudente. Evoluiu muito lá, cresceu muito. Só que na época, em 90 não. Foi em 98 para 99. Eu tava lá no sítio. Mas esse amigo meu morava.
Ele veio me contar essa história recentemente. Ele era muito believer, acreditava muito assim, sabe? Só que depois que ele entrou pro estado, ele, não sei, ele desacreditou de muita coisa, sabe? Começou a ver muita gente morrendo e desacreditou de muita coisa. E ele me contou uma coisa assim. Ele falou, senhor Jonas, você sabe que você estava conversando com a minha mãe? Então você estava conversando com a minha mãe? Eu me lembrei de uma história, cara. Eu falei, que história? Ele falou, uma história que quando a gente morou lá no sítio, eu perguntei pra minha mãe se era real, se aquilo foi uma imaginação minha. Eu falei assim, mas e aí? Ele falou assim, então, cara, não queria te assustar não. Esse sítio onde ele morava ficava mais ou menos a 1 quilômetro onde a gente, na casa dos meus pais. É no mesmo local, assim, só que em ruas diferentes, assim, né? É uma agrovila, na verdade. E ficava um pouco mais afastado desse local. Era uma casa em cima de praticamente de um morro, e na parte de baixo tinha aquela bacia seca, né? Onde quando enchia de água ali, os animais tomavam a água, né? E vice-versa. A água para alimentar, né? Os animais ali, matar a sede deles. Tipo uma curva de nível, só que mais elaborado. E tava um dia chuvoso, e de cima da casa dava pra ver tudo lá embaixo. Ele acordou, era num sábado, se eu não me engano. Ele tinha, isso foi em 98, acho que ele tinha, ele é um ano mais velho que eu. Ele tinha, acho que quase 11 anos mais ou menos, ou um outro. E ele falou assim, que ele viu a porta aberta, né, aquele frio e aquela neblina, cara, uma neblina. E ele falou assim, mãe, pai, né, tem café, tem pão, tem bolacha. Eles trabalhavam no hospital, né, perto de casa lá, o hospital psiquiátrico. Aí ele falou assim, mãe, pai, tem café? E nisso, ele não viu ninguém. Aí ele abriu a porta, tava encostado, e falou, minha mãe, um frio danado, o irmãozinho dele era pequenininho, né, tava dormindo ainda. Aí ele pegou uma coberta e foi pro quintal. Quando ele foi pro quintal, ele viu o pai e a mãe dele lá embaixo, né, perto dessa lagoa seca, dessa bacia seca, né. Tinha um pouco d'água e um barro em volta, que na verdade ficou um barreiro em volta, né, porque o animal vai sapateando, né, tudo mais. Nisso, cara, ele me contou que quando ele chegou perto, o pai e a mãe dele estavam meio cutucando alguma coisa assim com uma vareta. Eita. Tinha de uns 6 patos, gansos ali, sabe? Empilhados. Ele conta que estava empilhado. Com uns buracos assim no pescoço, assim, sem nada de sangue, sem porra nenhuma, cara. Aí eu falei assim, é nada, cara. Ele falou assim, cara, te juro, eu não ia mentir pra você. Ele é um cara assim que não faz isso, sabe? Um cara bem sério mesmo, assim. Ele chega a ser sério de ser chato, sabe? Assim, não tem humor, não conta piada, sabe? E eu falei assim, cara, mas você acha que pode ser? Ele falou assim, olha, cara, eu tô te contando o que eu vi. O que era, eu não sei. Pode ser um ataque? Podia ser, tava no auge. Mas meu pai até achou estranho, porque ele começou a cutucar e tinha, acho que eram 4 gansos. Ele falou assim, eram 4 patos, pra ser exato, eram acho que 4 patos e 2 ou 3 gansos empilhados. E ele falou assim que tinha umas marcas no chão assim, só que ele era criança, ele não se ligou muito. Ele só lembra da mãe dele falando assim, Deus, como que é? Deus me livre e guarde de ter um demônio desse aqui. Aí eu não entendi muito bem, sabe? Porque ele falava, cara, eu não tinha sangue. Não tinha sangue. Meu pai me contou depois que não tinha sangue aqui, lá na cena do crime, do fatídico crime. Então, assim, a gente deduz que tenha sido um ataque de chupacabra, ainda mais em 98 ali, cara. A gente então, chama de chupacabra, mas a gente não sabe o que é, né? Que ficou essa lenda, né, de ser um bicho que furou, tal, mas na realidade não dá pra saber. Tanto que você mencionando esse lance de estar empilhado, né, um em cima do outro, esses dias que eu falo, esses últimos anos aí, de 2020 pra cá, na Argentina foi encontrado o gado, né? Vários bois e vacas separados, empilhados e separados por sexo. Então, sei lá, numa pilha tinha as fêmeas, na outra pilha os machos.
E talvez aí nesse caso aí do pato, do ganso, talvez estava empilhado por espécie, né? Ou até mesmo por sexo, né? Agora, isso é real, cara. Isso aí é um lance, assim, muito... Como é que eu posso dizer a palavra, cara? É um lance que não está no nosso entendimento. Porque os animais, eles não fazem barulho algum, né? Se tiver cachorro, o cachorro não late. Se tiver pessoas, as pessoas não vão ver. Se tiver a casa trancada em cima daquilo que você falou pra mim, se tiver a casa trancada, não adianta, cara. Não adianta. Nesse episódio aí que a gente vai apresentar aí, é impressionante, assim, o que o cara fala, o que aconteceu com a pessoa, com um ser humano, não foi nem com o animal. É uma coisa assim que não dá nem pra explicar o que houve ali, né? E aí quando cai pras autoridades, né, que isso aconteceu no Brasil, autoridades do Brasil, não tem explicação, né, cara? Então, às vezes entra até como um assassinato, alguma coisa assim. Porém, não tem uma gota de sangue. Onde tem corte, é um corte... como é que... Hã? Eles falam que aquele corte limpo, não, é um né? corte preciso, além de né? ser limpo, ele é cauterizado. Ele é cauterizado. Então, tem o corte ali limpo. Por exemplo, tem um corte na orelha do animal. Ele é um corte que você percebe que ele tá limpo, liso e como se tivesse cauterizado, queimado ali, né? Não queimado uma chama ali, ele cortou e cauterizou. Então, e no corpo também não tem sangue algum, cara. Então, é isso que chama atenção. E aí, o Jonas, aí ele viu os bichos lá e os pais desse rapaz aí não decidiram informar ninguém? Como é que foi? Eles são evangélicos, né? Bicho, aí não seguiu pra frente, né? Uma coisa que eu falei pra ele, né? Assim, que eu já conversei umas conversas com ele, e eu falo aqui também, né? Monstro não faz algo planejado. Eu digo monstro, assim, da folclore, misticismo, né, do fantástico, né, os seres fantásticos. Eu acho que monstro não faz uma coisa limpa, uma coisa bem precisa, uma coisa organizada, uma coisa que... Um crime em que... Vamos dizer, um crime, assim, né, se dizer entre aspas aí, que... Sem barulho, sem nada, né, sem contar a relação com o fenômeno ufológico, né? Porque é complicado. Cara, assim, né? Vamos deixar para o episódio, né? Pra você falar, porque eu tô ansioso pra ver quem que é. Sim. Falo que eu sou o curioso cagão, né? Mas assim, cara, é um lance que tem a ver, lógico, com esse lance ufológico. Quando a gente fala ufológico, não é que precisa ser uma nave, um meio de transporte. Eu acredito que esses casos aí são a possibilidade, tá? De abrir um portal ali, da onde você estiver, seja dentro do seu quarto, aonde for. Aquilo que também eu falei da água, da luz, do transporte, entendeu? Abre ali onde tiver. Ou a possibilidade também de transporte, por exemplo, a gente, na nossa cabeça, a gente tem alguns cálculos que tem que ser aquilo, tem que ser uma nave do tamanho de tal, porque senão não dá para transportar tal pessoa. Não, ele pode vir do tamanhozinho de um grão, entra pela sua fechadura e lá dentro ele muda o tamanho, cresce, enfim. Isso é uma teoria, né? Agora, se é isso ou não, porque esses casos, no caso do Jonas que ele tá falando, que viu os animais estão em tempo aberto, certo? Estão ali no lago, estão no pasto. Hã? Os pais deles falaram que não escutaram nada. Nada. Não teve barulho. Mas não faz, ô Jonas, não faz, cara.
né? Em um dos lances que eu pude presenciar, que eu pude ouvir, para quem acompanha o Brasil UFO há algum tempo aí, já viu falando essa história algumas vezes, né? Da voz falando comigo, brincando comigo, né? Um negócio tenebroso, cara. E tinha cachorro no quintal. Meus cachorros, eles não podem ouvir uma folha caindo no chão, que já começa a latição total, né? Mas nesse caso não, cara. Então, quando é pra acontecer alguma coisa, parece que trava tudo, cara. Parece que trava o tempo, né? E acontece essas coisas. Fala aí, Jonas. O controle, né? Eles têm um controle lá no começo, quando a gente fala sobre esses objetos em que eles poderiam viajar na velocidade da luz. É comprovado que não é mais rápido a luz. Tem instâncias que mesmo com a velocidade da luz é absurdamente inviável. Mas então, isso é um cálculo humano. Um Sim. cálculo humano. É a mesma coisa eu chegar pra esse ser e falar assim... Mas deixa eu te perguntar, claro, né? Se ele me entendesse, né? Entendesse o português, né? Quantos dias tem o ano lá no seu planeta? É muito relativo essa pergunta, cara. Né? Porque... Exato. Cada dia para cada planeta é um tempo diferente, cara. Então, a gente tá perguntando coisas e analisando velocidades pelos cálculos terrestres, né? Mesmo que se for provado que a luz enfim, termos científicos aí, para esse tipo de coisa, para esses tipos de tecnologias que existem, são coisas que a gente nunca vai ter uma explicação 100%, né? Não, é isso e acabou. Isso não existe, cara. Se você chegar para um cara, para quem acompanha aí o Brasil UFO, ou até mesmo o Cabana do Mistério, vocês me desculpem, mas não tem como a gente bater o martelo e falar, não, o que a ciência falar está falado. Não está, porque se for coisa de fora daqui do planeta, quem disse que eles têm que seguir as nossas regras? A ciência do planeta Terra não existe, cara. Nem a daqui eles conseguem controlar direito. Então, imagina de fora, né? Desculpa, foi um desabafo. Não, relaxa. Eu desabafo muito lá no Cabana lá. Somente quando tem uns haters aí, que, pelo amor de Deus. Né? Nossa, meu Deus do céu. Tem uns caras, cara. Tem uns caras, aproveitando isso aí que você tá falando, tem uns caras que ele quer que você siga a opinião dele, né? Mas, gente, Jonas, eu respeito todas as opiniões, cara, né? Eu acho que a gente tem um canal pra gente falar, pra gente se expor, né? Pra gente dar opinião, e cada um que está aqui, que participa do Brasil UFO, seja vindo aqui, participando do programa, ou estando nas redes sociais, ou no grupo do Telegram, seja lá onde for, para dar sua opinião e respeitar a do outro, e ponto final. Se a pessoa não está de acordo, ela que pare de ouvir, que troque o canal, mas é só uma opinião, né? Não existe verdade nesse caso ainda, né? Pelo menos verdade conhecida, né? Fala aí, Jonas. Só uma coisa aqui pra gente puxar que eu tive pra contar pro final aqui pra vocês, né? Estamos terminando, a gente precisa terminar, senão não vai dar tempo. Deixei pra contar esse lance que aconteceu comigo por último. Por quê? Porque é um tema meio sensível, né? Porque, assim, pegou um tempo que eu estava muito debilitado, né? Assim, eu não. A minha esposa, né? Ela passou por uns momentos de depressão e tudo mais, né? Aquela coisa que a gente passa às vezes, de se sentir inútil e tudo mais, mas assim, é tudo fase da vida, às vezes acontece, claro. a gente se coloca baixo, se municiar de pensamentos negativos. E assim, eu já tava
uma concepção assim já um pouco mais elevada espiritualmente, já tinha tido outras experiências ufológicas em sonhos em que seres vieram falar comigo, aí entra outro campo, entendeu? Já tinha visto várias coisas e ouvido várias coisas. Por isso que, quando você falou se eu fiz algum exame, tudo aconteceu muito rápido. As coisas que estão acontecendo comigo começou de 2018, assim, realmente, esse lado mais ufológico começou em 2018 até agora o final de 2021. Às vezes está acontecendo, só que está começando outra coisa. Mas aí se der tempinho eu falo. O que acontece? Eu estava em casa, né? E minha esposa estava tendo uma crise, né, de ansiedade. Eu sei que é um caso complicado falar sobre isso, né? Somente quando entra esse problema, né? Que é isso de depressão. E uma dica aqui para as pessoas, né? Procurem ajuda. Se puder ajudar quem está ali passando por essa situação, é muito importante. Eu acho que você estar perto da pessoa quando ela precisa, isso é fundamental. Você poder fazer a diferença. Seja a diferença, seja a luz na vida de quem não consegue encontrar a luz. Tá? Porque isso é muito importante. Principalmente se você tiver a possibilidade. Não vire as costas. Não vire as costas. E nisso, o que acontece? Minha esposa tinha ido deitar na cama. Ela tinha deitado na cama. Minha filha estava na caminha dela. Eu morando na casa do meu pai. Né? Morando na edícula. Entre a cama da minha filha e a cama da minha esposa tem um corredor. Minha filha dormia do lado da janela, né? E eu dormia do lado do corredor. Assim, entre a cama, né? O vão entre a cama e a cama da Antônia, né? Minha filhinha, e a nossa cama. Minha esposa do lado da parede e eu ali. Minha esposa estava mexendo no celular. O quarto ele estava sendo iluminado pela luz da cozinha. Minha mãe estava na cozinha, eram umas 10, 11 horas mais ou menos. A gente deitou cedo. Eu vi minha esposa deitada, né? Falei, vou ver o que está acontecendo, né? E ela estava com os pensamentos bem, bem ruins, assim, né? Tipo, a nível de suicídio, sabe? E, cara, é muito foda isso, quando você é uma pessoa e a pessoa pensa em tirar pra vida, sabe? Eu não admito assim, a atitude da pessoa. Eu vou fazer o impossível, eu tento fazer o impossível pra não deixar acontecer. E esse é o papel que todo mundo que ama faz, né? Você não vai deixar nada acontecer com quem você ama. E nisso, cara, eu deitado na cama, eu lembro, a gente começou a conversar sobre a experiência e eu comecei a falar pra ela, tipo, olhando pro teto, assim, né, o quarto não estava escuro, o quarto tava aquela, assim, de 0 a 10 de iluminação, o quarto tava 6, 7 ali, mais ou menos, de escuridão, sabe? Tava um pouco claro ainda o quarto, você conseguia ver a silhueta das coisas. Sim. Na cama da minha filha. Tava a claridade da janela, tava a lua nova, né? A claridade da janela, a claridade da cozinha, né? A porta estava fechada. E a minha esposa estava com o celular ligado, né? Então, assim, tava bem a penumbra, dava pra praticamente enxergar tudo no quarto. Uhum. Né? E ela colocou o celular no peito, sim, e eu deixei o meu com a luz virada pra cima. Só que tava uma luz de um jogo que eu tava jogando um RPG, né? Você sabe como que é, né? Dormir não dá XP, né? Então a gente tem que upar nosso personagem, né? Pra quem gosta de jogar, é maravilhoso. Aí eu sempre gostei, né? Fiquei ali conversando com ela, batendo papo, eu tava conversando. E nisso a gente começou a entrar um assunto sobre pensamento positivo. E eu falei pra ela, eu falei assim, Má, tem que pensar mais positivo. Eu não quero que você precise tomar remédio. Esses pensamentos não são seus, sabe? E eu lembro que eu entrei numa história com ela. Eu não sei o porquê eu falei isso, eu não sei, eu tento me recordar, mas eu não me consigo me recordar o porquê que eu citei a história de Chico Xavier, em que ele está viajando e ele encontra a luz, né, o ser lá na estrada, ele para o carro e o Emmanuel começa a rezar, né, porque nem todos são bons, uma coisa assim, né, eu não me recordo muito, mas na hora eu acordei, comecei a conversar com ela ali, falar a respeito. E eu falei pra ela assim, olha, então o Emmanuel, ele fala pra ele orar e Chico vai orando ali, entre oração. E esse ser pega uma vaca e vai embora. E eu falando, eu comecei a falar com minha esposa nisso, eu não lembro que a gente começou depois, eu falei assim, deitado na cama, olhando pro teto, sabe? Eu tava com a mão na coxa dela.
na perna, em cima da coxa, assim, na coxa esquerda. Eu com a mão ali, olhando pro teto. Só que o meu olho esquerdo, ele tava olhando meio que pro guarda-roupa, pra janela, sabe assim? Você fica meio olhando de lado, assim, pro quarto, né? Você pegar no sono, né? Você fica olhando ali. Eu tava vendo tudo, vendo os detalhes, tudo. E nisso, eu abri pra ela e falei assim, olha, eu sei que você tá passando por um momento difícil de depressão e tudo mais. Eu já tive já também. Graças a Deus eu consegui sair, eu consegui mesmo sair. Fiz uma autorreflexão muito profunda, assim, sabe? De ficar enclausurado e falar, não, isso aqui é assim, assim, assado, sabe? Eu não sei como eu fiz, mas eu não admito eu tomar remédio, sabe? Eu não gosto de tomar remédio. Se eu precisar muito, eu tomo, mas assim, eu não gosto de ficar me automedicando, eu acho que dá pra conseguir outros meios de cura, sabe? E nisso, Cleiton e ouvintes, eu comecei a falar uma coisa pra ela, o seguinte, eu sabia que aquilo que ela estava sentindo não era fruto vindo dela. E eu tava muito assim, sabe? Tipo, eu tava num momento assim de, eu não sei se é vibração, energia, não sei, mas eu estava muito elétrico e eu tava assim, cara, eu sei que o que tá fazendo com você não é uma coisa positiva. Só que eu não tava falando calmo assim. Eu estava assim, olha, o que tá fazendo isso com você não é coisa boa. O que tá fazendo com você não tem poder aqui. Eu tava falando desse jeito pra ela. E ela deitada assim, meio que chorando, eu falei assim, olha, ele tá tentando se alimentar da sua energia, sendo que você é uma pessoa boa. E você simplesmente teve uma queda muito brusca de vibração, sabe? Do nada eu comecei a falar isso pra ela. Eu falei assim, olha, Má, eu não vou deixar ele se aproximar de você. Eu sei que ele tá aqui, eu sinto que ele tá aqui. E realmente tava sentindo uma coisa estranha, cara, uma coisa negativa, sabe? Assim, um medo. Aí eu comecei a ficar assim, inflado, sabe? Eu falei assim, eu não vou deixar, eu não admito. Eu falei assim, ó, pois quem me protege aqui vai te proteger. E se me protege, protege minha família. Eu falei assim, é como se fosse um pacto. Se você tem que me proteger, tem que proteger minha família, minha esposa e minha filha. Entendeu? Porque tudo que eu já tinha passado, eu pensei desse jeito, tudo que eu já tinha passado, as coisas que eu tinha sonhado, as coisas que estavam acontecendo, a mediunidade fazendo isso já assim, sabe? Pra quem acredita, claro, né? Já dando um salto gigantesco. Pô, eu tava vendo luz saindo do meu peito, cara. Luz branca saindo, se materializando e saindo. E eu lendo tudo que é coisa possível para poder compreender isso. Muitos amigos me ajudaram a compreender o que estava acontecendo comigo, né? O meu grande amigo Ozzy, né? Lá do Fugir de Quintal, pô. O cara é maravilhoso, amigo maravilhoso. Eduardo Punga, pô, me ajudaram pra caramba. Dudu Santana, o pessoal assim, sabe? Um abraço aí, pessoal aí. Todo mundo aí. Vocês, amigos. Então assim, como diz o Eduardo Punga, beijo, paixão. Você me fala aí. Mas assim, cara, eles me ajudaram muito, sabe, com isso. Estão me ajudando ainda para entender, compreender, fazer essa trilha, porque é muita informação que você vai recebendo. Ou você pira, ou você respira e mantém a calma. E nisso, eu comecei a falar com minha esposa, eu falei assim, olha, ele não tem poder aqui, em nome de Jesus, o que for negativo aqui, ele vai sair, entendeu? Eu peço proteção, peço sabedoria para lidar com isso, e ele não tem poder aqui. Eu sei que ele tá aqui, e você é fraco. Eu comecei a falar, você é fraco, você não tem controle aqui, você não tem poder sobre ela. Cara, eu comecei a indagar, eu falei, né, e depois disso, depois que passou tudo, né, que eu vou contar, eu fiquei, cara, o que eu tava fazendo? Sério, tipo, o que eu falei? Eu não sou assim. Eu comecei, sabe, assim, a minha esposa começou meio que chorar. Eu não sei o que eu tava fazendo. Eu sei que nessa hora, minha mão tava em cima da mão esquerda, da coxa dela, né? Minha mão direita tava em cima da perna esquerda dela. Na hora que eu olhei assim, eu vi uma fumaça. Olha, fumaça onde? Aqui, porque assim, vai vendo. Como o meu olho esquerdo, ele estava olhando pra janela, e olhando pra janela lá, a minha direita, a minha esquerda, assim, no campo de visão do esquerdo. Visão periférica. Isso, a visão periférica aqui do olho esquerdo, né? Sim. Eu olhava pra tela. Só que nesse meio campo de visão, tava a janela e o guarda-roupa. E minha filha embaixo, né? Guarda-roupa na frente, próximo da porta. Quarto convencional. Minha filha debaixo da janela do quarto, né? E eu olhando ali pra janela, que ficava em cima, né?
da cama dela, que ela dormia na paredinha, que ela falava que era mais fresco. E nisso eu comecei a ver uma fumaça se materializando. Cara, nessa hora, eu não sei explicar. Eu segurei a perna da minha esposa com uma força. Ela falou que machucou, chegou a machucar, se deixar a marca roxa nela. E eu vi aquela coisa se materializando. Só que eu não via da cintura para baixo. Ele começou a se materializar e ele era mais alto que o teto do quarto. Uhum. Ele era mais alto. Ele meio que dava a impressão que ele ultrapassava o teto. Ele não tinha profundidade. Ele não tinha aquela noção de profundidade. O que era aquilo? Ele tinha os braços compridos. Ele tinha a mão, eu não conseguia ver, mas ela não chegava, parecia que devia ser magra também, mas eu não conseguia ver a mão. Era praticamente do antebraço para cima que eu via. Ele era magrelo, esquelético, aquela fumaça em volta. Foi tudo muito rápido. Aquela fumaça, assim, aí eu comecei a olhar para cima, sabe assim? Eu via aquele corpo, o ombro fino, não um ombro largo assim, né, igual nadador, mas um ombro curto, sabe, meio esquelético, e um rosto sem nada. Era um rosto fino, comprido. A cena horrível, cara. Caramba, hein, meu? Eu não desejo isso pra ninguém, nem pro meu pior inimigo, porque, olha, é uma sensação de tristeza. Você acha que essa criatura aí, essa entidade aí, é ela que estava fazendo a sua esposa ficar assim, ou pelo motivo da sua esposa estar assim, ele estava se alimentando dessa energia? O que você acha aí? Ou as duas coisas juntas, né? Olha, a primeira, assim, aí nisso, né? Aí eu já puxei o gancho já. Nisso, o que aconteceu? Quando eu olho pra cima, eu vejo, sabe, assim, ele era meio escuro, com cinza, assim, pela penumbra. E ele não tinha boca, sabe? Eu dei uma reparada que ele tinha um olho meio estranho, assim, sabe? Mas eu não conseguia focar no olho. Nessa altura do campeonato, eu já tava em pânico. Minha esposa fala que eu estava em pânico. Mas você reagiu? Você gritou? Você fez alguma coisa? Corpo parado. Meu corpo, ele travou. Eu ficava assim, sabe, parecendo que eu tava um ataque de pânico. Meu olho, ele escorria água, assim, eu precisava piscar, jorrava água. Minha esposa, e eu apertando a costa da minha esposa, ela falou, o que foi? Eu falei, você não tá vendo? Você não tá vendo? Ele tá aqui. Aí ela falava assim, o que você tá vendo? Eu falei, não sei, ele tá aqui. Ela falou, que cara, te juro, olha, eu não brincaria com isso, mas eu sou um cara bem humorado, assim, por quê? Porque tantas coisas que eu já passei de cagaço, melhor levar no bom humor algumas coisas do que você ficar pensando e ficar doido com medo, né, de tudo, se condicionar ao medo. Por isso que às vezes eu tiro sarro, faço alguma coisa assim. Mas e aí, Jonas, ele sumiu? Como é que foi? Nesse instante que eu comecei em pânico, assim, eu olhei pra ele, isso tudo foi muito rápido, cara. Pra mim, isso aconteceu em 7, 8 segundos. Eu meio que, sabe, foi muito rápido. E da mesma forma que eu olhei pra ele, assim, meu corpo tremia, meu coração tava a 1000 por hora, cara. Sabe assim, uma sensação absurdo. Foi a pior sensação essa foi a pior sensação da minha vida que eu tive até hoje. Até agora, né? Aí, e minha esposa, o que foi? Pelo amor de Deus, o que foi? Fala comigo. E aí, do nada, assim, na hora que eu olhei, tipo assim, eu tava olhando com o periférico quando eu bati o olho nele. Assim que eu bati o olho nele, eu já puxei os dois olhos pra ver ele, entendeu? Sim. Só que você não via detalhe. Tipo, eu não conseguia focar no detalhe dele. E nisso, aquela entidade grande, aquela fumaça, do jeito que apareceu, ela meio que, ela fez isso, sabe? Meio que de cima pra baixo, assim. Fechou. Meio que se condensou. Fechou. Sim. Aí eu voltei, tentei manter a calma, a respiração. Minha esposa falou que nunca me viu naquele estado. Ela falou que é deplorável ver naquele estado de pânico, aquela crise absurda. Aí eu falei, você não viu o que eu vi? Ela falou assim, o que você viu? Aí eu falei, aquilo que tava ali. Foi muito rápido, 7 segundos, 8 segundos, você não viu? Foi tudo muito rápido, coisa de eu piscar o olho, eu vi e ter noção disso. Ela falou assim, Jonas, você tá nesse estado mais ou menos uns 7, 10 minutos. 10 minutos? Eu falei, nem fudendo. Cara, eu falei, nem fudendo, eu não acredito nisso. Cara, ela viu, ela falou, Jonas, tá aqui, ó, você ficou um bom tempo.
Eu não sabia o que fazer, fiquei com você. Você não largava a minha coxa e você ficou catatônico, parado, duro e chorando. Eu pensei que você estava dormindo. Então, pra Eu falei, você, não. passaram-se apenas 7 segundos, pra ela foram 7 minutos, por exemplo. Exatamente. Mais ou menos. Pra mim. Aí, né, eu conversei com ela. Depois disso, eu senti que aquilo ali que tava fazendo mal pra ela. Alguma coisa me dizia que era isso. Alguma coisa. Eu não sou. Eu não estudo. Eu não sabe, eu como eu disse, eu sou um cara espiritualizado. Eu não tenho religião fixa. Mas depois disso que aconteceu aí, que você voltou a si, ela melhorou. Como é que foi? Conta pra gente. A semana. Por incrível que pareça, nesse dia que eu vi esse ser, a minha esposa estava pensando em se matar. Tava com pensamentos ruins, vamos dizer, né? Desculpa a forma que eu falei aqui, se quiser cortar isso depois, né? Eu acho que é uma forma muito agressiva de falar, né? Mas ela estava com pensamentos ruins, destruidores. Sim. Isso, destrutivos, autodestrutivos, totais, assim, extremos, né? E nisso, quando ela falou isso pra mim, a gente foi ter essa conversa e tudo mais, ela falou que tava pensando nisso. No dia seguinte que se passaram, né, eu fiz uma oração, tudo mais, né, pedi proteção pra Deus, né, e tudo mais. Só que, assim, detalhe, enquanto eu estava naquele estado, eu lembro de falar pra pedir proteção pra minha família e pra Antônia. Eu falava, protege de minha filha, protege de minha filha, protege de minha filha. Eu ficava o tempo todo, Jesus, protege de minha filha. Sabe? Pensando tudo aquilo ao mesmo tempo, falando, e às vezes vinha o pensamento, sabe? É muito rápido, parecia. A minha esposa falava que eu tava muito catatônico. Eu falava coisas que eu não conseguia, ela falava que eu não conseguia entender. Isso depois de manter calmo, né, ela explicar. Mas tudo que eu lembro é o que eu contei agora, entendeu? Tipo, é a coisa que eu me recordo. Aí tem a parte que ela fala que ela lembra, né? Só que depois disso, alguns dias, ela começou a ter pensamentos positivos. Ela mudou completamente. Sabe, até a vibe dela, assim, ela tava mais animada, mais amável, mais dócil, com mais vontade de fazer as coisas. Mudou. Aí até surgiu a vontade dela vir pra cá, pra Umuarama. Sim. E lá no começo, quando você falou se eu não tenho mais as experiências, eu acho que mudou alguma coisa. Eu sinto que no último dia, antes de eu mudar pra cá, isso tinha passado, aí passou uns dias, né, uns meses, né? Isso em outubro. Isso aí aconteceu mais ou menos em agosto. Esse lance aconteceu mais ou menos em agosto, se eu não me engano, dessa entidade. Em outubro, né, que eu vim pra cá em outubro, né, de 2021, eu me recordo que quando eu estava tendo essa semana difícil, de entender o que estava acontecendo comigo, eu pedi para Deus para ele pudesse vir durante minha oração, assim, eu pedi para Deus para ele me orientar no que eu poderia saber o que eu tinha que fazer. Eu sou muito disso, sabe? Eu gosto de conversar muito assim comigo mesmo, né? Com uma entidade superior. Acho que eles podem ajudar a gente, né? A gente tem que ter uma base, pelo menos em alguma coisa. Ter uma crença, né? Acho que é fundamental. E nisso, cara, eu tive um sonho. Eu fui orar, né? Fui orar durante o banho. Aí eu deitei pra dormir. Eu tive um sonho com umas naves, né? Eles me perseguindo, brincando de esconde-esconde com um ZTzinho. Só que depois que eu acordei novamente, peguei no sono de novo, eu tive dois sonos, né? Eu acordei 7 horas da manhã, minha filha levantou, foi tomar café com a vovó, e eu falei, vou dormir mais um pouco, né? Aí eu dormi de novo. Só que nesse período de sono, das 7 da manhã até mais ou menos umas 10h30, eu tive um sonho. Que esse sonho foi... Eu não sei se eles vêm falar com a gente de sonho, mas comigo acontece. Se a pessoa não acredita, tudo bem. Mas pra mim, eu sinto que foi verdadeiro. Eu me via, eu sabia que era eu, pequenininho, manipulando umas esferas de energia. E eu falava, caramba, eu sou bem, né, estranho, diferente. E nisso, uma voz, ela falava o tempo todo pra mim, você precisa desenvolver a sua mediunidade. Mas não nesse tom assim, dócil. Era uma voz inquisidora, uma voz meio grossa, assim, de um homem mais ou menos de uns 60, de 50 a 60 anos, assim, sabe? Uma voz firme. Você precisa desenvolver sua mediunidade. Sabe, como se fosse uma ordem. Você tem que fazer. Quando eu vim pra cá, eu recebi vários convites de
frequentar alguns centros espíritas, né? E eu tô conhecendo, entendeu? Eu tô tentando desenvolver, fazendo a coisa funcionar, né, de uma forma positiva. E ultimamente eu tentei dar uma estudada em projeção, em estudar mais essa parte, né, para ficar um pouco mais consciente. A primeira noite que eu tentei fazer uma projeção astral, eu já me vi parado, paralisia do sono, foi semana passada, né? Eu já me vi parado numa paralisia do sono, com uma mão me puxando para fora da cama, me fazendo levantar. Eita. Não vi mais nada, uma mão comprida, cara. Nossa. Eu já falei pra você que era uma mão comprida, cara. Eu já falei pra você que eu já acordei um dia pra noite, assim, com uma mão na minha barriga, cara, uma marca de queimado. A mão era grande, cara. Isso foi em 2015, 2016. Eu pensei que eu peguei no limão e coloquei a mão na barriga, cara, mas era uma mão bem diferente, assim. Minha família inteira falando, eu acho que o ZT te arrastou à noite, hein, cara. Eu ouvi um barulho estranho lá embaixo. E ainda a família tira o sarro, né, cara? Não, assim, mas é do modo brincalhão, sabe? É lógico, né, mas... É o que você falou, né? Tira o sarro pra não levar tão a sério também, né? Sabe por quê, o Cleiton, né? Acho que sendo muito longo aqui, não sei lá, eu falei que ia ser longo, né? E é que eu não contei nem a maioria, tem outras bem mais bizarras, assim, né? Mas aí entra lá do fantasma, essas coisas. Não, mas você vem aqui mais vezes, pô. Volto, pô. Convite já tá feito aí. Maravilha. Aí, o que acontece, ô Cleiton? Eu acredito assim, cara. Por que o pessoal fala, por que você é tão brincalhão, cara? Você gosta de ficar fazendo sendo palha? Tem pessoas até que não gostam que a gente tem esse lado mais engraçado, porque acho que tem tratado com seriedade, muita seriedade o assunto. Mas o mundo já tá cheio de medo de alguns seres. Eu não tô dizendo que todos os seres são bons. Mas se você tem medo do fenômeno, o que vai te proporcionar quando você vê o que vai ser proposto para você quando você parar, por exemplo, numa vigília e ver uma nave e você não sabe lidar com aquilo, ou você vê um suposto objeto ali, ou, né, vamos falar nave assim, mas supostamente, né, um OVNI, né, e você vê aquilo e vê uma luz e fala assim, meu Deus do céu, se cagar todo e forçar todo mundo da vigília a ir embora. Ou você está sentado com seu amigo e você vê, sei lá, de repente você tem um contato mais íntimo com alguma criatura, sei lá, de repente pode acontecer, tem relatos, né, não vamos dizer que é verdade, mas você vai estar morrendo de medo. Então assim, se você se condicionar ao medo de tudo, você vai ter medo de experienciar coisas novas. Olha, eu adoro ficar do lado de fora de casa olhando pro céu. Eu não me assusto fácil com ver uma luz, ou ver um satélite, ou ver alguma coisa. Mas quando você vê 3 luzes, elas acendem numa posição assim, ó, em cima, esquerda e direita. Aí aquela luz branca fica parada ali as 3, fazendo um triângulo. Aí do lado elas se juntam, se abrem de novo, formando de triângulo, e giram. Se junta e vão embora. É lindo, é lindo. Por que só você viu? Por que você não teve medo? Sabe, então assim, você tem que, você, pessoa assim, que está ouvindo esse podcast, que tem um pouco de medo, respeite o seu medo, mas tente analisar. Se for uma coisa boa, se aproxima. Se for uma coisa negativa, se afaste. Se existem essas coisas, por que não pode existir Deus? E por que ele não pode te proteger? Eu fico pensando nisso, sabe? Sim. Se eles existem, é possibilidade de existir, para quem não acredita, sabe, para quem não acredita. Se esses seres existem, por que Deus não pode existir? E se existem esses seres que têm essa capacidade tecnológica absurda, por que Deus não pode também ter uma capacidade neurológica, uma capacidade mental, uma coisa assim, sabe, que não tem nem explicação para te proteger, de uma forma que você talvez nem conheça? Eu acho bacana isso, sabe, de você pensar... Nós somos apenas grãos, cara. A gente não é nada, né? Exato. Porém, a gente tem algo que pode nos movimentar, que é a nossa curiosidade, né? A curiosidade, ela faz com que a gente sempre busque conhecimento, mas que nem eu digo, né? Nesses assuntos, não temos uma resposta... como é que fala? Uma resposta oficial, né? Sobre tudo isso. É algo que a gente sabe que existe, sabemos que esse lance que você falou aí do invisível, né? Tem até um episódio do Brasil UFO com a participação do Luiz Ricardo Gedo, né? Que ele comenta sobre uma amiga dele
que foi... fui pra praia e tava tendo aquele lance do tabuleiro. E aí a energia do tabuleiro que ela estava fazendo para os espíritos, né? O ser extraterrestre captou, né? Essa energia e foi até essa pessoa. Então, assim, esse lance que o Jonas falou da gente ter pensamentos ruins, né? Pensamentos de destruição, pensamentos que atraem, né, cara? Né? O bem atrai o bem, o mal atrai o mal. Então, se você tá com um pensamento nesse sentido, se você tende a separar uma coisa da outra, o que é espiritismo, o que é seres aí que a gente desconhece, mas que com certeza vai atrair de alguma forma, seja espírito ou seja visitantes aí de outros mundos aí, né? Mas é isso, Jonas, vamos marcar mais vezes aqui pra gente bater um papo e manda um recado aí pro pessoal que tá te ouvindo aí, pro pessoal ouvir o Cabana lá. Posso fazer o jabá? Claro, pô, que isso? Oh, maravilha, cara. Eu só queria agradecer mesmo. O pessoal sabe que da forma como eu falo aqui, eu falo em qualquer outro lugar, até pessoalmente mesmo, não tem nada a esconder pra ninguém. Você tem que ser você, né? Cara. Você tá aqui porque você é você. Entendeu? Exatamente. Se você fosse, cara, né? Meio mascarado e tal, acho que não, né? Não era o caminho, mas você tem que ser você. Você tem que se sentir bem, cara. Entendeu? Exato. Mas fala aí do Cabana. Hoje em dia, sabe, assim, rapidamente aqui, o que a gente vê muito hoje em dia é o pessoal muito mascarado, igualmente o Cleiton falou. Na frente das câmeras ou atrás do microfone é muito fácil. Fala de um jeito, é gostoso de ouvir. Mas pessoalmente a pessoa não consegue nem te dar um bom dia ou interagir com você. O principal é o público, né, cara? Que a vontade é o público, isso é gostoso. Claro, eu não consigo deixar de dizer. Crítica social, né? Eu vou me candidatar, né? Então o que acontece? Mas veja bem, ô Jonas, se a gente não puder dar a nossa opinião, porra, cara, que vantagem Exatamente. tem, né? A gente tá aqui por algum motivo, né? Seja lá no Cabana, seja o Eduardo Punga lá com o Praxis, seja o Walter com o Ufologia de Ideias, o Rony também com o Relatos Flutuantes, o Harry que você citou. Sim. É o quê? O Harry do Elemento 115. Elemento 115. E todos os outros nossos amigos, né, cara, que participam com a gente, que estão nos grupos aí que a gente administra, né? Porra, cara, todo mundo tem a somar, né? E todo mundo, eu gostaria de ouvir todo mundo que tem um relato assim como você. E também você abrir oportunidade lá no Cabana para levar as pessoas, para dar esse espaço, né? Para as pessoas se abrirem e mostrarem que tem pessoas que passaram por... Não vou falar problemas, né? Mas que passaram por situações iguais aí, né? Pelo menos parecidas, né? Experiências, né? É a história de vida de cada um. É o que eu falo, o homem sem história e sem barriga não é homem, né? Então, assim, e sem a conta pra pagar também, né? Porque tem homem que não tem conta pra pagar. Sem boleto, né, meu? Tá entendendo? Mas eu digo assim, pessoal, queria agradecer mais uma vez, né, pro Cleiton aqui, a todos vocês que dedicaram o seu tempo, né? Dedicaram, assim, tirou um tempinho da sua semana pra escutar no podcast, né? E se você quiser escutar, eu filosofar um pouquinho, né? Um pouquinho lá no Cabana, né? Pra quem não conhece, nós estamos no Spotify, estamos em todos os agregadores de podcast. Se não tiver, você puxa minha orelha e fala, mano, onde a gente coloca, entendeu? Se não tiver, a gente coloca. Você tá com o canal assim, no YouTube? Lá no YouTube eu só subo só pra o áudio. Por enquanto eu não vou mexer ainda, não pretendo. Não, mas assim, mesmo tendo o áudio,
Disponibiliza o áudio, porque tem pessoas que não têm Spotify. Então, muitas pessoas pediam pra mim, disponibiliza no YouTube. Então, no Brasil UFO, a primeira e segunda temporada tem no YouTube, porém sem imagem, entendeu? E nas plataformas que são as principais aí, né? De carro-chefe. Sim, então. No YouTube nós temos, né? O canal montado lá. Sim. É igual o Clayton na primeira e segunda temporada, né? É só ali, né? A imagem, né? Só uma imagem estática, né? Nada muito igual aqui. Imagem. Quem sabe um dia eu consiga fazer algo lógico que você consegue, né? Cara. É um dia após o outro. É isso aí, cara. Quero fazer uma coisa bem mirabolante, assim. Aí, o que acontece? Pra quem quiser conhecer, né, o Cabana, pra quem escutar no Spotify ou qualquer criador, Cabana do Mistério Podcast, né? É aquele preto com o logozinho da casinha verde, né? E assim, coisa bonita, coisa chique, coisa presencial. Assim, pessoal, fiquem todos à vontade lá para conversar, para interagir. Tem a página no Instagram também. Do jeito que eu sou aqui, eu falo pessoalmente com as pessoas. Eu sempre alto astral, porque já passei por muito bem uns cagaços bravos que vocês escutaram no episódio, entendeu? Então, assim, tem que você sorrir sempre, fé em Deus sempre. E o seguinte, gostou do episódio? Compartilha. Lá a gente vai falar sobre ufologia. Talvez pode usar o termo ufarqueologia, acho que pode ainda, né? Não sei se saiu da moda ainda, ou já tá na moda ainda. Que você pode tudo, cara. Alienígenas do passado, esse tipo de coisa. Temos assuntos bem interessantes. Lançamos um episódio recente sobre as pirâmides de Umirim. Não sei se você já ouviu falar o que é uma pirâmide. O Brasil tem uma pirâmide, tem. Lançamos uma também sobre intervenção dos alienígenas em conflitos humanos, para ver se realmente é válido ou não. Uma coisa bem filosófica ali. Ficou bem legal. E também outro podcast que eu participo também, né, que é a minha segunda casa, que é a do meu amigo Walter, né, do Ufologia Ideias, né, eu faço a parte de edição lá e faço a parte também de perder ouvintes falando minhas baboseiras lá, entendeu? Mas assim, um podcast muito bom, né, é de lá que vem os haters, né. Mas isso faz parte e... não tem jeito, né, cara? Tem gente que gosta, né? Tem gente que tá aí atrás da gente só pra detonar, né? Mas não larga do pé, né? Não, mas é bom, porque é o hater que impulsiona. Hater, ele impulsiona, porque ele gera debate, ele gera discussão, entendeu? Ele é o maior, como diz o Eduardo Punga, falou hoje à tarde, hater é o maior divulgador das páginas e do profissional que tá fazendo o trabalho. É sério, para analisar, é muito bom. Então tá bom, meu. Obrigado pela participação aí, obrigado pelos seus... compartilhar com a gente os seus relatos aí, o relato da sua família. Você que tá assistindo a gente aí também, se você tiver algum relato parecido ou algo exclusivo aí, né, que aconteceu com você, manda pra gente através do e-mail brasil.ufo.sp@gmail.com, ou também pelo nosso telefone, que é o mais 5511 98436-3637, ou pelas qualquer plataforma que você segue a gente aí, tem lá o nosso contato, você pode chamar por lá e enviar o seu relato, enviar o link, né? Seja do seu relato, seja do vídeo que você quer enviar, e que a gente dá sequência por aqui. Beleza, Jonas? Maravilha, meu querido. Então é isso aí, né, meu? Vamos dormir, que amanhã tem mais. Tem que preparar pro dia de domingo, cara. O que vai ter domingo? Vou pra casa do meu sogro, né, pra gente poder... vai ter o jogo, né? Você é São Paulino, né? Eu sou São Paulino, cara. Tô indo lá só pra cerveja. Cara, mas ó... Depois desse negócio de pandemia e tudo mais aí, cara, acho que o mundo deu uma... O futebol ficou meio que borocochô, né, cara? Porque a gente percebe que, claro,
sempre foi, né, um entretenimento, né, cara? Só que tem gente que leva, assim, a ferro e fogo, vida ou morte, né? Até se matam, né, por causa disso, né, cara? Absurdo, né? Totalmente errado você perder... eu penso que é igual uma guerra. Você vai matar uma pessoa ali que você nem conhece porque o time lá, ou porque o cara lá em cima lá é tratado com o outro. Mas então, cara, então, o esporte substitui esse lado do ser humano, né? De vitória, derrota. Isso é da gente, cara. Isso é da gente, não tem jeito. E, sabe, você falou uma coisa interessante aqui, né? Pra gente deixar uma mensagem aqui. Sabe por que o pessoal ficou desanimado? De tudo, praticamente tudo? Porque a gente tem mais motivos, infelizmente, para se recordar das pessoas que se foram do que vai vir. É certo que muitas novas vidas, né, muitas crianças, né, coisas bonitas, momentos bacanas. Eu perdi parente, todo mundo. Sim, todo mundo, parente, né, meu? Tenho que, assim, eu acho que é um tempo que não tenho que comemorar, sabe? E quantas histórias foram interrompidas, entendeu? Sim. Então, assim, queria deixar aqui um beijo no coração de cada um aí, né, para que energias positivas para vocês. E um detalhe aqui, lá no Cabana do Mistério tem uma parte chamada relato, o Casos do Cabana, né, que a gente traz o pessoal. Eu esqueci de falar. Daqui a pouco tem quadro de tudo quanto é coisa no Cabana lá, a gente nem sabe o que fazer. Vou ter que trazer pessoa de fora para apresentar, tipo um Sasquatch, uns Yeti, uns Grammy, entendeu? Tá uma loucura aqui lá. Só para encerrar, quem que tá no Cabana contigo hoje? O Punga, quem mais? O Eduardo Punga, do Praxis Transcendental, né? Fixo, né? E o Harry, do Elemento 115, podcast também. Elemento, eu ia falar Elemento Fixo. O Harry, ele é do Recife, não? Não, ele é... Eu sempre esqueço a cidade dele. Mas é Nordeste, né? Esqueço. Ele mora ali perto de Quixadá, pra aquelas cucuias ali, Ceará, cara. então. Ele mora pra aquela... Deve ser Quixadá e Ceará, né? Se eu não me engano, Pior que me fugiu agora. Ele vai te puxar a tua orelha lá, cara. Sabe o que eu acho sacanagem? Todo final de semana o Harry, ele tá viajando, vai pra praia. O cara foi pra Almirim, o cara vai pra praia, vai conhecer a praia não sei do que. Eu vou lá em Quixadá, na casa dos parentes, vou não sei aonde. Mas tem que fazer Quixadá, assim mesmo, meu. Daqui a gente não leva nada, né? A não ser as amizades. Exato. E as experiências, né? Eu tô achando que o Harry é o andarilho das estrelas com o seu Elemento 115 viajando por aí. Então é isso aí, meu. Beijo, obrigado pela presença aí, tá? Obrigado a vocês que nos acompanharam até agora. Convido você mais uma vez que está ouvindo a gente pelos agregadores de áudio. Cola lá no YouTube, segue a gente no YouTube, dá uma força pro canal que tá crescendo por lá. E também acompanha a gente em imagem, que fica muito mais dinâmico aí pra assistirem aí, tá bom? Certo, Jonas? Maravilha, meu querido. Então tá bom. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau!